Olá, eu sou James Pinheiro e junto conversaremos sobre assuntos do mundo jurídico que influenciam a nossa sociedade e que nem sempre tem alguém com tempo e paciência para explicar. Então vamos juntos para mais um programa Advocacy. Hoje vamos tratar de um assunto muitas vezes incômodo para algumas pessoas, mas que toda a sociedade precisa enfrentar. Vamos falar dos constantes atos de violência contra a mulher, noticiados nos jornais ou vivenciados por pessoas próximas de nós. Porque mesmo com tantas leis que protegem a dignidade, ainda convivemos com esse tipo de situação. Quais informações legais as mulheres precisam saber sobre esse assunto e qual é a nossa obrigação como cidadãos? Para debater e para falar sobre este e outros assuntos, o Advocacy recebe a doutora Luziene Medeiros Lima, que é juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, também conosco, com a participação de Helena Tanuri, pastora, apresentadora, conferencista e escritora. Helena ministra a diferentes públicos sobre suas experiências com intercessão, arte, adoração, caráter cristão e família. Doutora Luziene sempre nos provocou nas nossas conversas sobre a pauta para que o Advocacy trouxesse esse assunto. Então, doutora Luziene, a palavra está com a senhora. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, não podemos tratar essa matéria sem antes falar um pouco do que nós possuímos hoje em matéria de sociedade. Antigamente, a sociedade estava estruturada num tripé importantíssimo, que era a família, a religião, as igrejas, né, e a educação. Hoje, nós sabemos que esse tripé está prejudicado. Por quê? Porque nós estamos convivendo em uma sociedade onde a família está totalmente desestruturada. A família praticamente não tem aquele conceito que existia antigamente. Então, temos um grupo familiar extremamente heterogêneo, ainda se reestruturando, porque a sociedade hoje tem o conceito de família muito diversificado. A própria legislação também aborda essas questões. Com relação à religião, hoje não existe no seio das famílias aquela preocupação de ensinar o menino o caminho que deve andar para que ele, até quando envelhecer, não se desviará dele. E temos também a educação. Há poucos dias estava conversando com meu filho, um novo advogado, e ele estava falando: mamãe, essa questão dos problemas que está acontecendo com relação a essa falta de pudor, a essa falta de preocupação do homem, essa deseducação que a gente tá graçando no ambiente social, isso está muito ligado à questão da delegação que a família tem dado aos seus entes, né, da educação. Ou seja, hoje em dia estão se delegando à escola a educação dos filhos, quando isso não é o papel da escola. O papel de educar uma pessoa compete à família, porque é na família onde se forma o caráter do ser humano. É no seio da família que você vai colocar os princípios importantes para que aquela pessoa cresça de uma maneira sadia, para que ela não se desvirtue na fase adulta. Uhum. Então, se a família não está cumprindo esse papel, não está cumprindo esse papel adequadamente, a formação do caráter de seus membros estará totalmente prejudicado. E quando a família delega esse papel à escola, aí a situação fica muito mais, porque hoje nós estamos vendo que muitas escolas não estão cumprindo aquele papel somente de educar,
Mas também temos sentido que as escolas estão preocupadas com ideologias, doutrinamentos, né? E isso prejudica, porque se a criança ela não recebe uma formação de caráter para que ela possa pensar, ela aprenda a pensar, ela certamente ela vai se desvirtuar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que analisar esse ponto. Que sociedade nós temos, que sociedade nós tínhamos há 40 anos, ou nos anos 40, né? Quando foi que o nosso Código Penal foi formado, com que caráter ele foi formado, em que época nós vivíamos e o que nós temos hoje. Como é que está a nossa sociedade? Eu acho interessante você começar essa discussão pautando pela família, porque a gente vê que as transformações sociais que sofremos, elas começaram dentro do seio familiar, se a gente fizer uma análise a grosso modo, superficial. Se a gente voltar ali nos anos 60, né, a gente vai ver a segunda onda do movimento feminista. Pós-Segunda Guerra, a mulher foi convocada para as frentes de trabalho, ela descobriu o seu potencial para trabalhar fora de casa, produzir e ter a sua renda advinda desse trabalho. Então, ela gostou do ambiente. Por que eu tenho que ficar em casa, cuidando de criança, porque é uma tarefa árdua, cuidando de criança, me responsabilizando pela ordem de uma casa, onde a rotina é esmagadora, e eu saio, eu posso criar, eu posso me dedicar a uma profissão. Por que eu não vou fazer isso? É claro que eu vou fazer isso. Então, a gente vê um momento de ruptura da mulher pelo movimento feminista, não com a saúde que aconteceu a primeira onda, porque a primeira onda do movimento feminista, na virada do século XIX para o século XX, ela se deu levantando bandeiras legítimas. A mulher tem o direito de escolher votar. Os seus representantes. A mulher tem o direito de discutir ideias, de se colocar também. Ela é um ser pensante. É um ser pensante, né? Exatamente. Então isso é muito saudável. Inclusive na primeira onda, houveram as chamadas feministas maternais, que elas defendiam, inclusive, o direito de terem uma estrutura mais favorável para criarem os seus filhos de uma maneira mais positiva, né? Onde a mulher não seria abusada nem menosprezada intelectualmente. Então, essa primeira onda ela foi muito saudável. Mas na segunda onda, veio um quê de revolta, né? As mulheres foram para a indústria, para o comércio na Segunda Guerra, depois os homens voltaram, a guerra acabou, volte para a sua posição. Não quero voltar para a minha posição, eu quero fazer algo novo, algo inovador, algo diferente. Então, né? Esse empoderamento que ela adquiriu, inicialmente incipiente, foi rechaçado. Quando não preciso mais de você aqui no meio produtivo. Exatamente. Então, volte para o seu lugar. Né? Mas deixa eu provocar aqui, então. Porque se nós falamos... eu vou ter que fazer um pouco aqui o contraponto, né? Porque claro, essas duas mulheres aqui vai ficar difícil. É importante. Mas olha só, se essas duas mulheres, né? Perdão, se essas mulheres, nesses dois momentos diferentes, elas... estavam em casa e depois saíram de casa. Nós tratamos de atos de violência contra a mulher. Nós poderíamos dizer, então, que enquanto as mulheres estavam em casa, elas não sofriam violência? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a mulher sofria violência, sim. A violência, só que eu não acredito que a violência histórica. A violência existe desde que o mundo é mundo. Né? Mas eu acho que depois dessa ruptura da mulher de ser aquela que aceitava, calada, algumas situações... É um empoderamento. Ela aprendeu e gostou, como qualquer pessoa gosta. Claro, natural. Né, de ter um certo empoderamento. Isso é importante. Eu acho que é até sadio. O problema é que, a meu ver, a mulher ela tem um poder de influenciar que o homem não tem. E não o homem não é menor, nem a mulher é maior por causa disso. São características distintas de seres distintos. E Deus fez homem e mulher de maneiras diferentes com um propósito. Não é para que haja uma competição para provar quem é mais. É para que trabalhem como uma equipe, né? Fortalecendo e enfatizando as características uns dos outros. Só que quando a mulher sai dessa posição onde ela mantinha o equilíbrio doméstico, tudo começa a degringolar.
né? Os filhos, as meninas são super empoderadas, não fique na beira de um fogão, você pode mais do que isso, você não tem que depender de homem nenhum. Os meninos ficaram abandonados à própria sorte e o homem com uma crise de identidade. Eu não mando nada, não preciso, minha mulher não precisa de mim de mais nada, o que eu estou fazendo aqui? Ah, quer saber? Vou levar minha vida, não vou assumir as minhas responsabilidades, já que ela dá conta de tudo. Aliás, Helena, outro dia eu li uma matéria sobre o perfil do homem no outro continente, eu não vou mencionar aqui só para não criar assim, um desconforto, mas dessa ausência da autoimagem dele como aquele que cuida da mulher, que cuida da família, que acabou se tornando tão igual ou mais que ele não sabe muito bem, o homem ficou frágil e inseguro dentro do ambiente familiar. Ou ele ficou Qual é o papel dele? Ele não sabe qual, né? Ou ele ficou frágil e inseguro, ou ele respondeu a isso com violência. Entendeu? É verdade. Eu vou provar que eu mando e eu vou impor isso pela força. Então, porque o homem, as características físicas dele é que o homem é mais forte. Não adianta a gente querer lutar contra isso. Se homens e mulheres fossem equiparados por força, não tinha essa discriminação, vamos dizer assim, dentro dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Tem os jogos masculinos e femininos, porque as características biológicas e físicas são diferentes. Hormonais, né? Tem nada a ver com superioridade, mas tem a ver com características. São seres diferentes. São seres humanos que têm a sua característica própria. Exatamente. Tá, mas aí só por isso já tem um clima aí de tensão, um clima aí de, enfim, eu não vou dizer de competitividade, mas tem um clima aí de tensão. Quer dizer, é diferente e os dois têm que se imporem, não no sentido assim de atropelar o outro, mas da autoimposição que as pessoas têm que fazer, todos nós temos que fazer na sociedade. Eu acredito que a questão gira muito, assim, dentro da questão da competição. Sim. Certo? Quando você escolhe alguém para ser seu companheiro, né, seu marido, etc. e tal, você escolhe aquela pessoa para compartilhar uma vida, certo? Então, com minhas diferenças aqui, as suas ali, mas nós vamos compartilhar. Se nós vamos constituir uma família, isso é o modelo ideal. Não é o que nós temos. Está vendo aí. Está vendo aí, entendeu? Se nós vamos compartilhar uma vida e pretendemos formar uma família, quais os objetivos? Né? Então, eu, mulher, você, homem, vamos trabalhar juntos. Em convergência, para educar o que a gente vai produzir, os nossos filhos. Né? Então, esse princípio, nós não aprendemos aí fora na sociedade, a gente não aprende na escola. Algumas questões até se coloca sociologicamente falando, se coloca isso. Mas a gente aprende muito na igreja, no ensinamento da Bíblia. Né? Aí eu acho que entra o fator externo à família. Porque se a gente pensar historicamente esse momento que a família viveu de ruptura com o modelo tradicional, a gente vê também a ascensão de Hollywood. Então, há um discipulado. Quem vai querer ser dona de casa e ficar cuidando de criança, sendo que os homens valorizam a Marilyn Monroe? Eu quero ser a loura de vestido esvoaçante, eternamente magra e jovem. Entendeu? Eu não quero ficar dentro de casa, dentro de um contexto que me esmaga como mulher. Então, vem esse discipulado externo que também modifica a maneira como a mulher se relaciona com a família. E eu acho que essa mudança de posição e de olhar da mulher para a família, ela traz outras consequências. Ela precipita uma série de outras coisas. Tá, mas de qualquer forma, volto a dizer, assim, a provocá-las, né? Não por si só isso seria um fator que gerasse ou que venha gerar a violência contra a mulher. Ou seja, não por si só esses fatores aí, essa análise, vai fazer com que o homem se torne assim, vou desrespeitar, vou violentar, vou me impor. Ou seja, alguma coisa nesse processo não andou bem, talvez o diálogo, alguma coisa assim, né? Quem inaugura a sensibilidade para a criança, de olhar para as coisas como... é a mulher. Se a mulher abrir mão disso, essa criança cresce sem referência de sensibilidade, de solidariedade, porque isso é da ordem da mulher. Mas eu vou continuar provocando vocês. No próximo bloco nós vamos fazer uma pausa para o nosso café e já nós voltamos. Não deixe de se posicionar sobre esse assunto através das nossas redes sociais.
Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje com o tema Atos de Violência contra a Mulher. E lembrando, se você tem dúvidas, sugestões e elogios, envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, 31 98 027 0984. Muito bem, estava tão animada a conversa do bloco anterior, onde paramos, né? Eu estava provocando o seguinte, não necessariamente essa mudança, essa saída da mulher de casa por si só é um motivo para gerar violência. Quer dizer, houve nesse processo, esse processo aí teve algum ruído. A sociedade se modificou. Sim. A sociedade se modificou, talvez porque não só entra na sua casa o pai, a mãe, o círculo familiar, mas a televisão e algumas estruturas televisivas que influenciam o caráter da formação dessa pessoa, né? Influenciam coisas boas e coisas ruins. Né? Então, se a família está desestruturada, se a família está devassada, se a família não consegue ter tempo para criar os seus filhos, seus pais principalmente, se essa família não se reúne mais para tomar o café da manhã, para fazer um culto doméstico, para a mãe ou o pai olhar as tarefas da criança da escola, para ir às reuniões da escola, se essa família não consegue mais isso, como essa família vai formar o caráter dessa pessoa? Agora, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para a Helena, pegando ali uma expressão que a doutora Luziene usou. Ela falou assim, a família está devassada. Na verdade, é um pouco disso, né, Helena? Assim, não foi, a família foi devassada, assim, ela foi invadida, ela foi invadida com valores, com uma influência negativa que alterou muito a dinâmica familiar. Veio uma sedução, né, uma coisa muito bacana que é colocada para a gente através do entretenimento, das artes, principalmente do cinema e da televisão. A televisão ali nos anos 50 ganha uma força muito grande. A família para de se reunir ao redor da mesa para se reunir em frente à TV e sem interrupções. Né? Todo mundo come, ninguém se olha, ninguém dialoga. E ali naqueles momentos em que falava... Temos o WhatsApp. Exatamente. Aquele momento que a mãe falava, não trata a sua irmã assim, não existe mais. Aquele momento que fala, fecha a boca para comer, já escovou os dentes, vai lavar a mão. Esse tipo de coisa para de acontecer. Os limites, né? Os limites. E esses pais que estão sempre fora, sempre ausentes, eles querem compensar essa ausência. Então, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Isso é atrofiante. Então, o seu filho não tem capacidade de receber não como resposta. O seu filho não aprende a lidar com frustrações. O seu filho é exposto a um alto índice de violência pela televisão, pelos jogos, pelo cinema, como se fosse entretenimento. Isso não vai dar um bom resultado. Agora, mas aí eu volto aqui a provocá-las. Se houve essa mudança, esse movimento aí foi bem intenso e extenso. Isso. E nós hoje falamos da violência contra a mulher. O que temos hoje, então? Um registro maior de violência ou um efetivo aumento de violência contra a mulher? Acredito que as duas coisas. As duas coisas, né? Porque antes não se falava tanto em violência contra a mulher. Por exemplo, doutora Luziene, não tinha leis que falavam, né? Assim, isso se fizer com a mulher, isso é crime, ou isso não pode ser aceito, isso vai ser punido, esse ato. Quer dizer, a legislação também muda. Existia, desculpa, né? Só para encerrar aqui a minha provocação. A lei mudou e o que antes não era taxado como violência, hoje é entendido como violência à luz da norma legal, ou efetivamente está tendo uma multiplicidade, uma variedade de atos de violência contra a mulher? Bom, eu acredito que os canais de divulgação contribui para que todo mundo saiba do que acontece. Porque os estupros sempre aconteceram, né? A gente sabe que até biblicamente sabe-se que havia estupro naquela época, né? Então, isso sempre aconteceu. A nossa norma penal, né, o nosso Código Penal é de 1940, e ele já previa o estupro, o atentado violento, o pudor e outras questões, né? Que temos hoje, todo mundo conhece mais, mas
o que não houve, o que eu acredito que está prejudicando e que esteja assim, engraçando mais essa violência contra a mulher é justamente a falta do caráter do ser humano, da pessoa que vai praticar o ato criminoso. Eu acho que é a combinação de mais coisas do que isso. E tem também, deixa eu só terminar, a questão dos limites, que você falou muito bem, né? Quando eu não ensino ao meu filho que ele não pode ultrapassar determinada situação, porque o direito dele termina ali, onde começa o do outro, eu estou dizendo para ele que desde pequenininho ele tem que obedecer normas. Seja a norma dentro de casa, seja a norma na escola. Antigamente, quando o professor entrava dentro da sala de aula, ele era a maior autoridade. Nós nos levantávamos e ficavam de pé em sinal de respeito. Hoje em dia, não, ninguém respeita o professor. Então, a criança que não aprende dentro de casa a respeitar o pai, a respeitar a mãe, a respeitar a irmãzinha dele, ele vai bater, que ela é mais forte, o menino, vai bater na irmã, ele não está respeitando a irmã. E se a mãe não resolve ali essa situação, né, a coisa vai crescendo e ele acha que ele pode bater na irmã e em qualquer outra mulher. Se ele bate na irmã, depois ele vai bater na mãe, vai bater na esposa, vai bater na vizinha, entendeu? Então tem todas essas questões que precisam ser analisadas. Então, por exemplo, eu tenho 2 rapazes e uma moça. Os meus meninos, quando era o Rebeca e o Luiz Henrique, quando eram pequenos, de vez em quando, se atritavam, né? E eu tinha que ser o fiel da balança ali dentro de casa, né? Porque a mãe tem que estar ali atenta à situação. Então, você bateu na sua irmã, então você vai ficar de castigo. E tem uma coisa, uma vez eu tive que pegar o rosto um do outro e esfregar o rosto um do outro na cara de um do outro. E falei, agora vocês vão ficar de castigo, os dois, um olhando para o outro aqui no quarto, e só vão sair daqui quando se abraçar, se beijar, porque a nossa família é muito pequena para ter desunião. Então, ali, eu disse para ele que aquilo não pode ser feito. Tá, mas eu volto aqui às questões legais que influenciam naquilo que a gente entende como violência. Pelo seguinte, não existia, como não existe até hoje, uma norma, uma lei, um artigo de qualquer que seja para falar, olha, Luziane, você tem 2 filhos, o menino agrediu a menina, tome essa atitude, essa é a pena. Não existia, como não existe, porque isso é no ambiente da família, é de educação. E também, pegando ainda a sua fala, nós temos um Código Penal de 1940. Isso. Recentemente, nós tivemos alguns fatos noticiados aí na imprensa, e eu vou citar uma aqui que foi em São Paulo, eu acho que todos acompanharam isso aí, né, pela imprensa, quando uma mulher foi agredida por um homem, né, ele ejaculou nela lá dentro do ônibus, e aqui teve uma repercussão nacional. E aí, quem não entende de lei, discute, acha que teria que ser essa pena, aquele tipo penal, enfim, o juiz acabou apreciando o caso e dando o seu julgamento. Onde que há um descompasso entre o tipo de violência contra a mulher hoje, até especificamente, e as normas que nós temos hoje para coibir esse tipo de violência? Porque nós temos leis que vieram, a Lei Maria da Penha, isso consegue resolver ou não? Se o código está atrasado, onde que está ainda a defasagem da lei para falar que isso ou aquilo é crime e não pode mais acontecer e efetivamente punir o acusado? Pois é, eu tenho uma pergunta como leiga para os profissionais da área, porque nessa informação que a gente tem na internet, esse excesso de informação, vem muita informação falsa, muita informação equivocada. E eu li em algum lugar, não me lembro qual, mas eu sei que foi na internet, que a lei que hoje pune o estuprador, ela é menor, ela é menos rígida do que alguém que é surpreendido vendendo um produto, um cosmético sem licença. Que ela é mais branda a punição para um estuprador do que é para alguém que... Isso é verdade, não? Não, claro que não. O estupro... Agora você precisa entender o que é estupro, né? A pessoa leiga tem que pegar o código e ler o que é que significa estupro. Então, né? Vamos aproveitar esse caso. Esse caso específico. O cara ejaculou na menina. Esse caso não é estupro.
não é caracterizado como estupro. Não é caracterizado como estupro. E o que a lei de 1940 diz pra gente? Olha, não, a lei de 1940 dizia, e hoje ela houve o próprio artigo, antigamente era o artigo 213, né, que estipulava o estupro, o crime de estupro, né, que era constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal com ela. Né? Conjunção carnal? Antigamente a lei era assim, com ou sem penetração. Hoje em dia, esse artigo 213, ele coaptou tanto o crime de estupro quanto o de atentado violento ao pudor em um tipo penal. O que é tipo penal? Tipo penal é a descrição que a legislação faz do fato que ela diz que é crime. Isso é tipo penal. Então, as pessoas precisam entender que a lei penal, a punição na área penal, ela só pode ser feita quando existe a descrição do tipo. Ou seja, não é todo fato que a lei registra como um fato criminoso. Certo? Então, nesse caso... Esse fato teve. Se não está escrito na lei que é crime, pode não ser um absurdo que não vai ser crime. Então, porque a lei penal é diferente. Porque a lei penal, ela trata da liberdade da pessoa humana. Então, ela tem que ser escrita. O fato tem que estar transcrito na regra penal. E no caso desse absurdo que aconteceu, que nós estamos conversando sobre ele agora, eu me coloquei no lugar daquela mulher dentro de um coletivo, recebendo um jato de sêmen de um ser desconhecido. E eu já passei por uma situação semelhante de constrangimento, não chegou a esse extremo, mas eu me lembro que eu, como menina, na época, eu fiquei completamente imobilizada pelo... O rapaz veio se encostando em mim, o ônibus estava vazio, o rapaz veio se encostando em mim, eu fui me arredando, mas eu não saí dali porque eu fiquei paralisada pelo medo. Sim. Eu tinha... O que é comum na vítima, o que né? é comum. Eu tinha 10, 11 anos. E a pessoa que estava atrás de mim falou, sai daí, sai daí. E quando a pessoa falou isso, é que o homem se afastou. Mas eu fiquei depois, por que eu não saí? Por que eu não saí? Eu fiquei brigando e me culpando, né? Eu senti tanto pavor, e eu vinha de uma infância com abuso sexual. Então, quer dizer, eu fui paralisada pelo medo, me senti impotente. Helena, eu gostaria que a gente voltasse a falar um pouco sobre assim, esse lugar da vítima. Quem é essa vítima? O que fazer? Por que ela trava? Né? Por que ela não denuncia? Eu quero voltar nesse assunto, mas antes colocar uma outra questão, que é a seguinte. Não necessariamente o que temos no direito ou o que temos na norma é aquilo que a sociedade espera. Exatamente. Então, o juiz vai julgar com base naquilo que está no processo. Relato de fatos, provas e evidentemente, o que a lei diz que é crime. Só que a indignação da sociedade não pauta pela, digamos, frieza do processo, pelo que está ali no processo. Então, se perguntar o que deve ser feito com alguém que cometeu aquele ato no ônibus em São Paulo, todo mundo no vai mínimo dizer seria apedrejado na rua. Mas a lei não prevê apedrejamento mais. Não, né? Apesar que a gente lida com isso, a lei não prevê mais um apedrejamento. Então, essa indignação social não pode ser o combustível, o elemento para o julgador. Né? Me lembro aqui de uma coisa que eu estranhei muito como advogado. Num dado momento, nós tivemos um juiz aqui no Brasil, eu já comentei sobre isso por aí. Ele falou, olha, para eu prender, para eu exercer o papel, aplicar a lei em algumas pessoas, eu preciso que a sociedade fique apoiando isso. Ao contrário, quer dizer, o juiz tem que distanciar neste momento da sociedade. É o ser mais solitário. Exatamente. O juiz é o ser mais solitário que existe, porque ele tem nas mãos dele um fato ocorrido, certo? Ele tem a lei e ele tem o poder de decidir. Ele não pode decidir pelo que a sociedade anseia, porque aí ele estaria fugindo do regramento, ele estaria fugindo do princípio da legalidade. Entendo. Que ele está jungido. Mas vocês falaram o risco de deixar de aplicar a lei para fazer vingança, né? Sim, que vocês disseram muito bem que essa gana por justiça
não deve ser o combustível que leve um juiz a tomar uma decisão. Mas ele pode ser o combustível para a mudança da nossa legislação, porque ela está inoperante diante dessas barbaridades que começam a acontecer. Quer dizer, não está previsto na lei um episódio de que uma mulher vai ser ejaculada dentro de um ônibus. Okay. Mas então a gente tem que trabalhar para que leis sejam escritas, caracterizando então, isso. Nós vamos parar um pouquinho aqui, nós vamos fazer mais um breve intervalo e eu vou voltar com as provocações depois. Inclusive falar qual que é o lugar dessa vítima, né? Quem é essa vítima, qual que é o lugar dela. Vamos para mais um rápido intervalo, mas antes, quer fazer o seu advocacy? Dúvidas, sugestões? Então acesse e siga-nos agora em nossas redes sociais. Já já nós voltamos. O programa Advocacy já está de volta, conversando sobre o tema Atos de Violência contra a Mulher, com a presença da juíza doutora Luziane Barbosa Lima e com a pastora Helena Tanuri. E para você que chegou agora e perdeu os 2 blocos anteriores, basta acessar a Rede Super no YouTube e assistir novamente. Indique também para os amigos, colegas de trabalhos. Quer conversar mais sobre esse tema? Então mande um WhatsApp para o número 31 98027 0984 ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Bom, nós fechamos o bloco anterior e eu queria fazer, então, 2 perguntas. Primeiramente para a Helena. Helena, quem é essa vítima? Que mulher é essa que saiu de casa, foi trabalhar e hoje, fora de casa ou em casa, é vítima desses atos de violência? E mais, por que essa mulher não ainda fala que ela está sofrendo violência? Eu sofri abuso sexual dos 2 anos aos 11 anos de idade, de uma pessoa muito próxima à família, e eu não tinha coragem de contar, porque o abusado se sente culpado. Eu, como criança, quando eu comecei a ter noção de alguma coisa ali pelos 5 anos, eu pensava, eu devo ser muito ruim para estar acontecendo isso comigo. Eu não mereço me casar, eu não mereço ter uma família. E eu calei isso. Mas quando eu não estava aguentando mais, ali pelos 8, 9 anos, eu procurei alguém da família e abri o meu coração e contei o que estava acontecendo. E a pessoa não acreditou em mim. Ela não acreditou, ela pensou que fosse uma conversa de criança. E isso deixou marcas muito profundas no meu coração. E aí a gente vê como Deus é capaz de derrubar a nossa dor mesmo e fazer tudo novo. Mas até eu chegar nesse caminho de cura, isso trouxe muita deformidade no meu relacionamento com o outro. Sim. Então eu imagino o seguinte, quando a gente vê um ciclo de violência, um homem que sente prazer tomando uma mulher à força, um homem que ejacula. Não estou querendo aqui justificar o ato da violência, mas a gente tem que ver que tem uma história por trás disso, tem um porquê. Será que esse cara que hoje abusa, ele também foi abusado? Será que essa pessoa que hoje aplica violência, ele também sofreu violência? E se a gente fizer esse retrocesso, eu acho que a gente vai chegar de novo na família. Homens e mulheres, pais e mães, quando eles vão construir uma família, eles têm que aprender e pensar seriamente em deixar os seus interesses particulares em segundo plano, principalmente depois que vêm os filhos, cidadãos pelos quais nós temos responsabilidade. Então, a gente tem que tomar esse papel de novo nas nossas mãos, de não delegar a educação dos nossos filhos, nem para os empregados domésticos, nem para a internet, nem para a escola e nem mesmo para a igreja. Porque a igreja, a escola, elas são parceiras no processo educacional. Exatamente. Mas a família, complementação. Ela é responsável. Mas olha só, essa situação da vítima, sobretudo da criança, Sim. de quem sofre abuso, da pedofilia, medo até hoje não é denunciado. As crianças, outro dia eu acompanhava uma matéria na televisão, que uma tia sabia, toda a família sabia e ninguém tomava providência. A tia que fez a denúncia teve que mudar de cidade. Esse silêncio da mulher, e aí não é só a questão sexual, tem a violência física, tem a mulher que fica em casa e é proibida de sair, ela sofre todo tipo de violência. Bom, e no silêncio, muitas vezes em casa é muito difícil de provar aquilo que acontece. Pergunto para a senhora, como que a lei trata isso? Porque há casos que não tem como provar. Por exemplo, se a pessoa sofre violência em casa, abuso emocional, né? Marido e mulher, como provar isso? Né?
o desrespeito à dignidade, ao bem-estar emocional da mulher, a questão psicológica, quer dizer, há toda uma gama de violência que a mulher pode sofrer, que não é só a física, não é só a sexual, e que muitas vezes é difícil provar. Como que a lei lida com isso? Porque a mulher pode falar assim, eu vou lá, vou contar para a polícia, vou contar para o delegado, vou até o juiz, não tenho provas, ainda posso correr o risco, né, de falar, acusei alguém, não provei, ele ainda pode depois me acionar judicialmente para falar que eu fiz uma denunciação e não se provou o crime. Como que a lei lida com isso? É tormentosa essa situação, é muito tormentosa a questão da vítima. Mas hoje em dia a jurisprudência tem avançado muito, uma vez que, às vezes, esse tipo de crime geralmente é cometido somente na presença do autor e a vítima, não é... Quando é em público é mais fácil, né? De você... Não tem testemunha, né? Não tem testemunha. Então, o juiz ele tem que ter uma sensibilidade enorme para analisar a questão. Eu já tive oportunidade de fazer julgamentos de crianças que já foi estuprada. E você tem que... Muitas vezes eu saio da minha cadeira, de onde eu estou, vou para perto daquela criança e começo a conversar com ela de uma maneira assim mais lúdica, para que ela entenda o que aconteceu. Muitas vezes até a criança foi orientada para mentir numa situação. Então, existe... Ou ameaçada. Existem duas situações. A criança ser ameaçada para falar uma coisa que não ocorreu, ou a criança também ser ameaçada para não dizer o que ocorreu. Então, isso exige muita perspicácia do juiz na coleta dessa prova. Muitas vezes a gente tem que... E aí eu pergunto, isso serve de prova? Pois é, porque, a palavra da vítima é muito importante, mas o juiz pode muito bem, se ele sentir que aquela situação não está muito bem colocada, a prova está incipiente, precisa de mais estrutura, ele pode convocar assistente social, psicólogo, para fazer um estudo psicossocial daquela situação, para sentir se realmente o que realmente aconteceu. Precisa se entrevistar todos os atores dessa situação. Então, se vai fazer muitas vezes, eu já determinei esse tipo de situação, em que se faz um estudo social de toda a família, para poder você chegar e falar assim, não, realmente essa criança está falando a verdade. Ou, realmente, isso aqui é uma fantasia. Porque uma mentira, ela muda de versão. Né? Cada vez que você conversa com a pessoa que está mentindo, ela vai dar uma versão diferente. Mas uma verdade, ela pode ser repetida 1000 vezes, ela vai ter sempre a mesma tônica. Né? Ou seja, então, eu acho que é importante para a gente ficar claro isso, né? Assim, esse medo da denúncia não deve ocorrer. Eu acho que a gente já está avançando. Passa também pelo fato de que eu não tenho como provar. E aí a mulher pode passar muitas vezes da vítima e ela responder um processo também. Eu acho que principalmente no caso da violência emocional, né? A mulher que todos os dias ela escuta barbaridades do seu companheiro e aquilo vai causando danos à sua imagem, à sua autoestima. E isso ela muitas vezes não tem coragem de falar ou se fala. Agora, uma pergunta para vocês também. Vocês acham que a gente já se libertou completamente de um machismo cultural? Porque hoje, quando a gente pensa assim, uma menina chega para denunciar um estupro, por exemplo, e a gente já teve casos do delegado perguntar que roupa você estava usando. Isso é um absurdo, Isso é um absurdo. Porque quando uma pessoa é roubada, ele fala, que roupa você estava usando quando você foi assaltado? Então, quer dizer, caracteriza um pré-conceito já estabelecido. Fulano foi estuprada porque ela estava dando mole. Entendeu? É claro, a gente sabe e a gente vai ensinar as nossas meninas a se prevenir do estupro como se previne do assalto. Mas mesmo uma pessoa que está tomando todos os cuidados para não ser assaltada, ela é assaltada. Da mesma forma. E uma menina, quando ela está saindo da balada, ela bebeu demais e tal,
ela não está querendo ser estuprada, gente. A verdade Exatamente. é essa. Independente do que eu penso sobre ela, do que eu penso dessa atitude dela, eu acho que a lei tinha que ter essa frieza para pensar, não, você foi estuprada? Então, o criminoso é o estuprador e não a vítima. Claro. Né? Mas isso aí não é uma questão que o judiciário aprove. Eu posso dizer isso por minha experiência, né? Nossa delegada não veio hoje, gente? É uma pena. Mas eu acho que as delegacias de mulheres estão contribuindo muito né? para se tirar esse estigma. Agora entendeu? elas têm onde buscar ajuda, ela tem né? uma delegada que é mulher. E sente como ela. Sente como mas isso, né? doutora, nós temos nas grandes cidades. Né? Nós temos isso em Belo Horizonte e em algumas cidades. Se nós pensarmos Belo Horizonte, centro, pessoas com formação superior, e olha que outro dia eu fui surpreendido, pasmem, com uma delegada de mulheres do Rio, numa matéria de jornal, que sofria violência do marido. Uau. Então, assim, ela sofria violência física do marido e ela era delegada de mulheres. Meu Deus. Que estrutura é essa que nós temos? Por isso que eu perguntava para Helena anteriormente. Quem é essa vítima? Sim. Que tem o conhecimento, tem a informação, ela tem os meios postos à disposição dela para fazer uma denúncia, para apurar a denúncia. E o caso, quando ele é apurado, não é só o individual que é resolvido. Ele é coletivizado. Sim. Então, assim, quem que é essa mulher que sofre a violência e, desculpem, com a sua omissão, com o seu silêncio, contribui para que a violência continue? É uma mulher que está tão reprimida, Sim. tão maltratada, tão sufocada na própria existência do ser mulher, que ela não tem nem forças para acreditar que a voz dela pode ser ouvida. E quando ela entendeu? tem forças, às vezes ela encontra um lugar equivocado. Por exemplo, vou contar uma história para vocês que mudou o meu conceito como pastora. Uma pastora me comunicou que um pastor conhecido dela estava inserido numa comunidade no Rio de Janeiro. E ele vinha, e uma mulher vinha, pastor, meu marido está me batendo. Meu marido está me batendo, o que eu faço? Irmã, vamos orar. Vamos orar porque Deus pode aplacar esse espírito da violência. E começaram a orar, oraram, ela orou por um tempo, mas nada se resolveu. Ela voltou, pastor, não se resolveu. Eu tenho orado, tenho jejuado, mas a violência dele está crescendo contra mim. E ele falou assim, irmã, aquela história, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí, não, irmã, vamos permanecer, ele é seu marido, você tem que honrar o seu marido, você tem que respeitar o seu marido. Não, pastor, eu estou honrando, eu estou respeitando, mas eu estou apanhando. Não, aguenta firme aí, né, e tal. E, infelizmente, alguns meses depois, chegou o comunicado de que ele tinha matado a sua mulher, de tanto que bateu nela. Então, isso me chamou a atenção. A mulher, às vezes, dentro do nosso meio eclesiástico, por exemplo, vamos ao meu exemplo aqui. Se uma mulher hoje vem a mim e ela fala, meu marido, eu estou sofrendo violência por parte do meu marido. Eu tenho obrigação de conduzir essa mulher e de encorajá-la a denunciar. Isso. Eu não posso consentir, porque as pessoas elas são um pouco equivocadas. Elas descontextualizam o texto bíblico, elas torcem o texto bíblico para atender às suas próprias necessidades. Então o homem fala, você tem que ser submissa. Ser submissa não na é perspectiva... subserviente. Exatamente. É ser submissa na perspectiva bíblica nada tem a ver com ser capacho, apanhar, sofrer violência. Sofrer violência, né? Nada a ver com isso. E tanto então, que homens amai as mulheres. vossas... O homem que ama a mulher, ele não vai bater, não. De jeito nenhum. Nós vamos, assim, nós estamos já no finalzinho aqui, e aí duas palavras de vocês. O que poderia, em termos assim, de informação sobre a lei, sobre o direito, isso assim, em 30 segundos, da mulher ter acesso a essa informação mais, porque assim, por mais que se diga, ainda é onde que eu vou, falo com quem, isso realmente é crime, por incrível que pareça, para nós aqui pode isso não fazer nenhum sentido, mas ainda é para a maioria da sociedade. Onde procurar, onde que a mulher pode bater na porta de um órgão público que defende os direitos da mulher para que ela não sofra violência, com que aparato que ela pode contar, e deixo também a pergunta aqui para a Helena, para a gente fechar aqui no finalzinho, qual que é a atitude que essa mulher deve tomar, Helena? Mesmo no ambiente de igreja, como você falou, assim, é essa da submissão? Não. É essa que vai falar, você está denunciando o seu marido, isso é certo ou é errado?
30 segundos para cada uma. Possível? Bom, falando da parte de legislação, de direitos, né? Primeiro, as delegacias de mulheres onde existam, né? E segundo, também as curadorias do Ministério Público, a Defensoria Pública. Todos esses lugares, a pessoa tem um acesso a uma informação adequada sobre essas questões, né? O judiciário fica meio complicado, porque o juiz, às vezes, ele não vai poder aconselhar a pessoa, porque ele vai, provavelmente, numa cidade do interior que exista só um juiz, ele vai ser o ser que vai julgar aquele caso, sim, se aquilo virar um processo, etc e tal. Mas um Ministério Público, um defensor público, um advogado, né, um advogado público, os municípios, geralmente, por menor que seja, eles possuem uma estrutura jurídica que dá atenção à pessoa, à comunidade. Centro de né? defesa da mulher, centro de defesa da pessoa humana. Todos esses lugares, uma vítima de uma agressão, ou de um estupro, de um atentado violento ao pudor e de outras questões análogas, ela pode se dirigir e buscar ajuda adequada. Né? E os pastores deveriam, os pastores tradicionais que fazem uma escola de teologia, deveria ser incluído também no currículo dessas escolas teológicas, esse atendimento a essas vítimas, sim, sim, a orientação adequada, porque ele não poderia só ouvir essa pessoa, ele deveria ter chamado esse homem lá, sim, no gabinete. O que está acontecendo? Você sabe que existe uma lei? Você sabe que existe uma lei contra isso que você está fazendo com sua mulher? Uhum. Você chegar a um ponto que ele mesmo deveria fazer a denúncia. Exatamente. Né, por exemplo, olha, a fulana... A pessoa que está lá, assim, ela não vai, não sabe, deve ir. Para a gente encerrar, deve denunciar. Procure ajuda. Se você é mulher e está sofrendo violência, procure ajuda, nunca silencie essa questão. É muito importante que você, como vítima, busque ajuda. Hoje, como eles acabaram de falar, tem uma série de órgãos onde a gente pode recorrer. Eu estou aqui para te encorajar, tá bom? E certamente o seu pastor local também pode te orientar a tomar uma decisão. Se você tentou o diálogo e não conseguiu, procure ajuda. Muito obrigado, doutora Luziene, que está aqui essa questão conosco. É extremamente polêmica, isso aqui a gente demandaria Possivelmente nós vamos ter outras oportunidades. Para falar. Obrigado, Helena, Eu por agradeço, estar aqui conosco. É um prazer estar com vocês. Nós chegamos ao fim do nosso programa. Se você gostou desse tema ou quer nos sugerir novas discussões, não deixe de conversar conosco através das nossas redes sociais. Por hoje ficamos aqui, até o nosso próximo Advocacy. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.